Bom dia. O pessoal lá do fundo não quer vir mais pra frente, não? Hein, Rose? Hein, pessoal lá do fundo? Vocês não querem vir mais pra frente, não? Bom, gente, hoje nós temos uma imensa satisfação de estar aqui com dois professores que já colaboram com o Instituto de Saúde Coletiva há muito tempo. Carlos Teles, né, e Bernie Jensen. São professores que trabalham aqui no Instituto de Saúde Coletiva, no grupo de pesquisa de Maurício, mas Carlos trabalha com outros grupos de pesquisa, né, e vão hoje falar de um assunto super interessante e atual, que é sobre abordagem multinível. Além disso, a gente tem o prazer também de estar numa edição de lançamento do livro Modelagem Multinível, uma abordagem aplicável em contexto de estudos longitudinais e de agregados, que é um livro que Carlos Teles é o autor, e que nós recomendamos fortemente que todos adquiram. Infelizmente, ele trouxe poucos exemplares. E eu mesmo já reservei mais da metade. Então corram, certo? Para adquirir o seu, que é um livro muito interessante de uma literatura que a gente tem poucas coisas produzidas no Brasil, poucas coisas produzidas em português, né? Então, muito interessante essa discussão. Então, hoje a gente vai aproveitar bastante. Carlos vai fazer uma introdução ao tema, né? Vai fazer uma contextualização. Depois, Bernie vai nos apresentar uma aplicação específica, não é isso? Então, eu vou passar para Carlos, tá? E vamos aproveitar bastante do seminário. Bom dia a todos. Bem, gente, então eu vou apresentar a abordagem multinível. A Rosana sugeriu esse tema bem genérico, guarda-chuva, né, e conceitos e abordagens metodológicas. No caso, eu vou apresentar, falar da minha motivação, o que me levou, né, a me introduzir nesse tema. Vou falar um pouco dos conceitos, apresentar rapidamente o livro, e depois Bernd entra e faz a aplicação de um trabalho que ele vem desenvolvendo já há um tempo. E aí depois eu apresento a vocês o livro aqui. Eu só trouxe 12 exemplares só, né? Eu tenho mais uns 40, mas não deu para trazer todos. Tá ok? Deixa eu passar aqui. Bem, gente, a motivação surgiu... Não. Tá certo. A motivação é a história que eu vou contar. Então, começa desde quando eu entrei aqui no Instituto de Saúde Coletiva em 93, né? Tem até que os colegas aqui que foram vocês comigo. Não vou dizer quem é para não identificar o tempo. Então, a gente entrou no grupo do Maurício em 93. E aí que eu fui me introduzindo na saúde coletiva. E aí foi surgindo essa motivação de trabalhar com abordagens, né, mais complexas na época, né? Bem, então nessa época, em torno de 93, eu comecei a trabalhar na base de dados, que foi um projeto sobre a suplementação da vitamina A, que tinha um grupo controle e um grupo placebo, e que na época estava sendo analisado com técnicas mais tradicionais, né? E aí, como eu ainda era bolsista nessa época, eu apresentei alguns trabalhos no 3º Congresso Brasileiro, 2º Ibero-Americano, isso foi em 95, né? Trabalhando com os dados sobre diarreia infantil. Também em 96 eu apresentei também num simpósio de estatística também uma abordagem sobre fatores de risco. Mas ainda não era a abordagem adequada para lidar com os dados correlacionados. E aí, por volta de 1996, aí eu me motivei, né, a fazer a concorrer ao mestrado em saúde coletiva aqui. Aliás, em saúde comunitária, né? Saúde comunitária.
E na época, Inês fazia parte do grupo da gente. E aí eu a convidei para ser minha orientadora, juntamente com o estatístico na época, que era Nelson Oliveira. Né? Não sei se alguns de vocês lembram do Nelson, né? O Nelson, ele já está se aposentando. Né? Eu tentei até convidar ele para essa palestra aqui, só que ele viajou para a Austrália, né? Os filhos dele estão lá na Austrália, ele só vive lá, aqui no Brasil e na Austrália. Então ele viajou, não pôde estar aqui, né? Com a gente hoje. Então, nessa época surgiu essa motivação, que era uma inquietação tanto minha quanto do grupo, né? De como lidar com dados recorrentes, repetidos, dado que a gente tinha essa informação longitudinal, né? Com medidas repetidas. Na época, não tinha muita bibliografia na época. Né? Então, um dos primeiros livros que surgiram foi o de Anthony Brake, abordando os modelos lineares hierárquicos. E também, na época, o grupo da gente, junto com o Maurício e outros, os estatísticos também, adquirimos um programa chamado MLNI, que na época era um dos poucos programas que trabalhava com dados multiníveis na época. Né? Depois surgiram outros, né, no percurso. Eu apresentei já também um artigo sobre a modelagem multinível na revista da UFES, Cientificals, também em coautoria com a Leila, com o Nelson, com a Inês e com o Maurício. E na época também eu participei do congresso, o 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia em 98, e até recebi uma menção honrosa pelo tema na época, que era muito novo, né? Muito inovador na época. E seguindo esse percurso todo aí, surgiu o projeto Bahia Azul, que precisava dessas técnicas, né? Dessas técnicas hierárquicas, multinível, entre outras. E aí eu continuei aplicando essas técnicas, mas no contexto de dados discretos. Aí implementamos outras modelagens, binomial negativa, Poisson, sobrevida, que depois o grupo, né, passou a utilizar muitas dessas técnicas, né? Aqui Rosana mesmo e outros aqui passaram a utilizar essas técnicas mais adiante também. E fui na época tanto orientado pelo professor Maurício quanto pelo Bernard Jensen, que era o bioestatístico da época do projeto também, junto comigo. Aí daí surgiram vários trabalhos ligados ao próprio Bahia Azul, entre outros, né? Aí eu apresento aqui alguns também, que fizeram parte da minha tese também, de dissertação na época. Tudo isso foram sendo inquietações, motivações que a gente foi tendo junto com o grupo de doenças infecciosas. Também surgiu na época também um outro projeto, que foi o projeto Scala também, em que a gente também chegou a produzir um trabalho sobre como você estimar a razão de prevalência em estudos de corte transversal, né? E levando em conta essa abordagem hierárquica também, né? Bem como, recentemente, os modelos estruturais, né? Que o modelo multinível acaba sendo um caso particular dos modelos estruturais. Porque o efeito aleatório é nada mais do que uma variável latente também. Então, tudo vai se encaixando, né? Você começa com modelos mais tradicionais, multinível, e chega nos modelos estruturais, né? Que a gente está começando a introduzir aqui, né? Tem algumas pessoas já trabalhando com essa parte de modelagem também. E também não podia deixar de falar que a gente tem um capítulo no livro que foi lançado aqui no ISCA também, sobre abordagem multinível também. Bem, aqui é o livro, né? Eu apresento para vocês o livro, que mais tarde, quem quiser adquirir, né? Ele vai estar disponível. Quem quiser também, eu posso fazer uma lista depois e encaminhar também, né? Certo? Esse livro, na realidade, foi fruto de um trabalho do mestrado de 98. Aí surgiu uma oportunidade na UFES, no edital do FAPESB, em 2012. Eu estava lá nas férias, aí encontrei o editor da UFES, aí ele comentou comigo sobre esse edital e se eu tinha algum interesse de aplicar algum trabalho. Aí fui para casa, fiquei pensando o que eu podia aplicar. Aí eu tinha a tese, a dissertação, também estava engavetada, né? E aí eu vou lançar a mão disso. Aí encaminhei e concorri, e entre os 10 eu fui selecionado.
Claro que quando retornou, estava em formato de tese. Eles queriam um formato de livro. A gente tem que desconstruir tudo. Aí dá um trabalho muito sério. Você recebe, né, vai para os revisores, voltam cheio de críticas, cheio de sugestões, e aí ele sugeriu que eu refizesse. Praticamente eu mudei toda a dissertação para chegar no livro. Né? Tive que reescrever muita coisa. Então, mas, de certa forma, foi bem gratificante, realmente. Os revisores, realmente, aquele que critica mais acaba ajudando mais a gente do que aquele que elogia. Né? Então foi muito bom. Então, na época, por exemplo, eu tive tanto a colaboração do Davi, da Rosimeire, da Leila, do Agostinho, do Nelson e da Inês. E mais recentemente, Maurício, Ana e Inês fizeram tanto o prefácio quanto a orelha do livro. Então, eles leram a versão mais atual. Os outros leram a versão mais antiga, né? Que é a dissertação. Né? E também quero agradecer a minha família e a minha esposa, que está aqui presente também, né? Por estar trabalhando aí com a gente, que vem acompanhando a gente nesse trabalho, né? Nessas noites, nessas finais de semana, nesse trabalho. Todo mundo que faz doutorado sabe como é que é a vida, né? Não é fácil. Né? Bem, aqui, resumidamente, eu falo do sumário do livro. Tá vendo? O livro está dividido em 6 capítulos. No primeiro capítulo, a introdução, eu falo o que é dado hierárquico, do histórico dos modelos multinível, dos programas, do potencial de uso, a estratégia analítica, e falo o desenho de estudo que vai percorrer lá o capítulo 4 como uma ilustração, que é o estudo da vitamina A, né, daquele instituto que eu utilizei como ilustrativo. No módulo 2 eu dou uma relembrada dos modelos lineares generalizados, que são os precursores dos modelos multinível, né, que acabam sendo uma extensão. Fala um pouco do problema da subdispersão, dos dados longitudinais, e a partir do capítulo 13 é que eu entro na abordagem multinível, falando da lógica, da formulação, dos modelos com respostas contínuas, categóricas, e os testes estatísticos de bondade que a gente pode utilizar na abordagem multinível. E o capítulo 4 é a ilustração, né? Sempre seguindo a nomenclatura que foi adotada na época por Anthony Brick. Vocês vão ver que tem outras nomenclaturas. Ele usa essa nomenclatura. Modelos aneia nova, de efeitos aleatórios, modelos com interceptos aleatórios, modelos com interceptos e variáveis ao nível 1 e 2. Então são aproximadamente 6 exemplos com 2 níveis e um exemplo com 3 níveis. E um exemplo com dados categóricos, que eu estou abordando também. Façam uma ligeira análise de resíduos para dados contínuos e apresentam os programas, que na época só existiam poucos programas. Hoje não, a maioria dos programas, tanto epidemiológicos quanto estatísticos, já tem abordagem multinível, né? O R, o SPSS, o Stato, o SAIS, entre outros. O MPLAS também é outra abordagem, segue também essa mesma abordagem multinível também. E uma das propostas do livro, no caso, foi a gente ilustrar os tipos, as técnicas e os testes. E, de certa forma, eu vou apresentar uma sequência, né, de modelos nessa versão do livro. E todas baseadas no estudo experimental sobre a vitamina A, né, e que constituiu por 907 crianças de 6 a 48 meses, residentes em 13 bairros, com 2.930 observações. E aí eu viajo aí dentro e fazendo aplicações com os 2 níveis, com 2 ou 3 níveis. Aqui é a base de dados, ó, como foi montada, exportada, na realidade, para o Stata. Tem ali, ó, o nível 3, que é o bairro, o nível 2, que é a criança, e o nível 1, que são as ocasiões. Então aí você pode utilizar, fazer modelos de 2 a 3 níveis, devido a isso. E temos ali a variável sanit, status e de mês e grupo, que são variáveis individuais. A variável febre é a variável ao nível das ocasiões. E as variáveis P, deget e P, sanit são variáveis contextuais. Então a gente tem, em cada nível você pode ter fatores ou variáveis que vão tentar explicar esse fenômeno que é dado pela variável resposta SQR TDIR.
que era uma variável de contagem. Aí eu precisei fazer uma transformação pela raiz quadrada para normalizar os dados que estavam um pouco assimétricos. Aí eu utilizei mediante essa transformação. Bem, e algumas questões, né, que vão percorrer o livro, que o livro tenta responder essas questões. Por exemplo, para modelagem em 2 níveis ou 3 níveis. Para modelagem em 2 níveis, eu posso fazer essas perguntas aqui. Ó. Existe variabilidade entre as crianças quanto ao número médio de dias com diarreia? É uma pergunta que eu posso responder. Uma outra questão seria, crianças que são nível 2, com médias altas de dias com diarreia, apresentam forte associação com o número de dias com febre? É uma pergunta que eu posso responder. Outra seria, a variabilidade entre as crianças quanto ao número médio de diarreias de dias com diarreia pode estar associada a fatores ligados à própria criança, que é o nível 2, ou a fatores presentes durante as ocasiões, que seria o nível 1. Então, a gente pode colocar nessa modelagem fatores de cada nível hierárquico para dar conta dessa variabilidade que existe inter e intra-indivíduo. E uma outra pergunta seria também, que pode ser respondida, qual o comportamento das crianças suplementadas com vitamina A em relação às não suplementadas, em termos do número médio de dias com diarreia, depois de removido o efeito de outros fatores de risco no nível da criança. Aqui eu estou contextualizando, dando conta só de fatores ao nível da criança. Né? E, por último, tem uma modelagem com 3 níveis, em que eu busco estudar fatores que são introduzidos no nível 3, que podem oferecer explicações importantes sobre a ocorrência da diarreia. Ou seja, quer dizer, habitar em áreas mais saneadas, no caso, reduz o número médio de diarreia. Então, seriam perguntas. Então, você pode usar essa abordagem para responder várias perguntas, várias questões. Agora, eu vou falar rapidamente de alguns conceitos, né, do multinível. Bem, o primeiro deles é que o modelo multinível, ou modelos hierárquicos, que é diferente de modelo hierarquizado, sempre o pessoal confunde, né? O modelo hierarquizado tem a ver com César Victor, fatores de riscos, e o modelo hierárquico é um conceito mais de multinível, de níveis hierárquicos, né? Que passa a ser uma extensão dos modelos lineares generalizados, né? Por apresentar o que? Estruturas de dados correlacionadas. E tem essa terminologia é muito utilizada. Você pode chamar tanto modelo multinível, modelos hierárquicos, modelos de coeficientes aleatórios, componente de variância. É muito na área experimental que ele usa esse nome, componente de variância, e efeitos mistos. Na área de epidemia, a gente usa mais a nomenclatura modelo multiníveis. Aí vai depender do contexto que você esteja, na econometria, na psicometria. Aí você muda os nomes, mas acabam sendo a mesma abordagem. Em geral, a gente pode contextualizar essa modelagem tanto em estudos de prevalência ou estudos de intervenção, né, que são comuns, né, na nossa área de saúde, né, em que você pode ter mais de um nível, níveis individuais e níveis contextuais também. Bem como é muito aplicado, na realidade os modelos multiníveis surgiram na área de educação. As primeiras abordagens é na área de educação. Então, em geral, precisava se dar conta, né, para estudar a proficiência, o aprendizado de alunos em turmas que estavam alocados em escolas, que por sua vez estavam alocados em estados, em áreas, em países. Então você pode ter vários níveis, vários efeitos, né, hierárquicos que podem ser levados em conta durante a análise. Né? Que antes não, você nivelava todos os efeitos no mesmo nível individual. Aí você perdia a informação da variabilidade que existia no dado. E uma abordagem que também pode ser utilizada nos modelos são abordagens em que você usa amostragens complexas em muitos estágios também. Então, a amostragem em multi-estágio leva em conta também essa hierarquia. Por exemplo, quando você tem observações, digamos, a nível do domicílio, que estão agregadas por bairros. E essas, por sua vez, estão dentro de setores censitários e das cidades. Então, você pode ter aí 4 níveis hierárquicos para dar conta e tentar explicar essa variabilidade do fenômeno. Mas a minha abordagem que eu trato mais no livro é dos estudos longitudinais, né?
naqueles em que você tem mais de uma medida para o mesmo indivíduo, né? Aí o indivíduo passa a ser o próprio agregado, o próprio cluster, né? A unidade que embute também uma fonte de explicabilidade para aquele fenômeno, né? E exemplos também são os estudos odontológicos, em que você trabalha com dentes, diferentes medidas de dentes. Também é uma outra abordagem também que você pode utilizar os modelos multiníveis também. Aqui só dá para dar um evento, uma animação da corte, né? Lembrar dos romanos, né? Então, essa é a principal característica, né, desses estudos, sejam, em que desenho seja, é que existe uma correlação ao nível do indivíduo, né, ou entre as observações, né, que precisa ser, que é o foco da análise em si. Né. Aqui eu vou dar um exemplo, ó, na área de educação. Por exemplo, ali em cima, agora, para apontar aqui, aperta no meio? É no meio mesmo? É no meio mesmo? Para aparecer. Não sei isso aqui nunca. Onde é que tem a setinha? Não há o feixe de luz. O laser. Não tá pegando não? Ah, não tá pegando. Então, vamos. É na mão. Tá certo, gente. Então, observem aquele gráfico acima. Seria um modelo tradicional de regressão linear. Tá vendo? Você tem o diagrama de dispersão e aí você traça uma reta nesse diagrama, certo? E com esse diagrama, aí você observa ali seria o modelo, a para eficiência e K, sendo que aqui, ó, a para eficiência e K, tá vendo? O I seria o indivíduo, K seria a escola. Então você vai ter alunos em escolas. E aqui você tem um modelo, tem o beta 0, o beta 1 e aqui a renda familiar. Esse aqui seria o modelo tradicional de regressão. Aqui nessa modelagem, você está assumindo que todos os indivíduos são independentes um do outro. Né? Por isso só tem esse termo aqui de erro. Mas se você pensar aqui numa modelagem multinível, aí já muda, tá vendo? O modelo, a proficiência IK, agora surge aqui um beta 0K. Ou seja, está sendo levado em conta agora a escola, as crianças que estão em cada uma das escolas. Tanto sim que você tem várias retas agora aqui, tá vendo? É como se fosse uma reta para cada escola. E em cada escola, os seus alunos têm um background. Ó, tem uma escola que tem um background aqui menor e escola que tem um background maior. E o efeito da renda é fixo, tá vendo? É paralelo, ou seja, se você estuda numa escola e entra com um nível de conhecimento razoável, você vai melhorar, mas você nunca vai superar quem entrou com um nível maior, né? Então, aqui, pelo menos a modelagem aqui está mostrando isso. Né? Depois a gente vai ver que não é bem assim, não. Pode se superar, viu? Então, aqui, a modelagem aqui, vocês observam agora que esse beta 0 aqui, ó, ele deixa de ser fixo, porque ele passa a ter um termo aleatório aqui, ó, que dá conta disso aqui, ó. O background, ele leva em conta que cada escola você começa de um ponto. Ó. Aqui não, ó, todo mundo começava junto. Essa é uma diferença do modelagem multinível, conceitualmente. Né? Você tem, isso aqui para ser uma variável aleatória. Tem uma distribuição atrás. E, deixa eu ir mais adiante aqui. Aqui seria uma abordagem que ó, você teria, além do beta 0, que seria o início aqui das retas, aleatório, também o beta 1 está variando aleatoriamente. É como se você assumisse que essa associação entre a renda e proficiência variasse entre as escolas. Dessa forma, você capta que uma pessoa que entre com background não muito razoável, né, na escola em relação ao que entra com background maior, a renda, ó, ela explica, e esse indivíduo ele pode, ao longo do tempo, ó, chegar muito próximo daquele que tem uma proficiência já tem um background maior, ou seja, o contexto está influenciando, né, além das qualidades, né, dos atributos individuais. Então, você pode não ter um grande background, mas se você tiver acesso a uma certa informação, um certo recurso, você pode dar conta desse déficit e atingir um nível de aprendizado tão bom quanto aquele que já começa num nível razoável, bom, né, alto, e aí aquele efeito individual não tem muito efeito sobre ele, mas sobre o indivíduo que está mais abaixo teria um efeito maior. Né? Então,
Então, é claro que para você botar esse efeito aleatório, você tem que fazer uma pergunta, né? Uma pergunta de investigação. Você não pode sair colocando efeitos aleatórios nos modelos. Então, sempre tem uma pergunta por trás para você dar conta desse efeito aqui. E tudo vem desse termo aqui, desse coeficiente de correlação intraclasse, né? Que é uma medida, gente, que vai fala para a gente o quanto essa variabilidade no caso aqui eu vou falar inter-escola, né, intercluster, se ela é relativamente em relação à variabilidade total, ela é pequena. Então, se essa variabilidade inter for pequena em relação à total, aí você pode concluir que o efeito contextual da escola tem pouco efeito, né, ou provavelmente de outro modo, saber qual é a escola onde o aluno estuda não ajuda a explicar os resultados escolares atingidos, pois eles poderiam tê-los atingido em qualquer outra escola. Ou seja, aqui quando dá a variabilidade inter é muito pequena, não tem um efeito contextual. Então, o indivíduo por si só, ele explica sua própria aprendizagem, né? E, de certa forma, aqui você verifica que essa medida, essa correlação interclasse, ela mede essa magnitude do efeito, certo? E ela é dada por essa expressão aqui, ó, ρ, o sigma U0 sobre sigma S ou sigma U0. Aqui seria a variabilidade inter sobre a variabilidade total, que é a soma da inter com a intra, que varia de 0 a 1. Quando a gente pode estimar essa correlação intraclasse, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo didático. Quando ele assume o valor 0 e quando assume o valor 1. Quando assume o valor 0, significa que os alunos estão homogeneamente distribuídos entre as escolas e que o desempenho do aluno independe da escola que ele frequenta, certo? E nessa situação aqui hipotética, né, a gente pode, de certa forma, pensar que significa que toda a variabilidade dessa proficiência seria devido às próprias características individuais, né? E pouca coisa seria devido à escola, seria quase inexistente. Agora, por outro lado, se esse valor aqui atingir o valor 1, é porque toda a variabilidade ou desempenho daquele aluno, e essa diferença, hipoteticamente pensando, seriam características, né, que seriam afetadas inteiramente pela característica da escola. Então, se você tem um ρ muito alto ou um ρ muito baixo, ele vai indicar isso para você. Quanto mais próximo de 1, mais o efeito contextual exerce sobre o fenômeno. Então, você precisa de mais fatores contextuais para explicar aquele fenômeno. Quando está mais próximo de 0, aí você vai precisar de mais fatores individuais para explicar o fenômeno. Então, nessa modelagem, você consegue dar conta disso, de quais fatores explicam mais o determinado fenômeno. Ainda tem mais uma partezinha. Agora eu chego até lá embaixo de novo, que tem uma... Aqui, eu livro aqui. Não, eu já passei aqui. A apresentação. Acho que eu já terminei. Acho que eu terminei. Pronto, foi isso. Foi a última. Esse tá ok. Bem, gente, foi o último slide mesmo. Porque eu tinha apresentado outras coisas, mas foi a última slide mesmo. Então, agora eu passo a palavra agora para o Bernard. Hein? Pergunta? Ah, pode. Ah, tá certo. Não, em estudo prático, em geral aqui mesmo, aqui no Baía Azul, a gente conseguiu correlações entre a classe de no máximo 18%. Aqui, né? Aqui. E outros estudos a gente consegue até menos também. Pode ocorrer. Mas aqui no Baía Azul foi esse. O nível máximo que eu encontrei na época foi de 18%. Mas já tem um efeito muito grande, viu? Se tiver uma correlação mesmo de 0,5, 0,1, já tem um impacto muito grande dos intervalos de confiança e na significância estatística. Então a gente tem que levar em conta. E tem como testar isso, se você deve usar o modelo multinível ou não, né? Você verifica antes de aplicar.
da aplicação. No livro explica isso aí com mais detalhes. Né? A gente vai ver mais detalhes. Ah. Tem. Você pode fazer um teste. Aí, nesse contexto aqui de dados contínuos, seria uma razão de verossemelhança. Você faria um modelo com o intercepto aleatório e outro modelo com ambos modelos aleatórios, tanto o intercepto quanto o sloper. E aí você faria a razão de verossemelhança e verificaria tá? Uma forma de você testar. Agora, para botar um beta, um aleatório, tem que ter teoria. Você tem que teorizar também. Formular, né? Que não é só um efeito comum, porque o beta 0 fala do efeito comum. Já o beta 1 não, já vai falar o quê? De um efeito de uma associação sobre aquele desfecho. Então, tem uma pergunta. Então, tem a pergunta epidemiológica, né? Contextualizando, e tem a estatística. Pode ser que a estatística diga, bote, mas talvez você não tenha a pergunta. Aí você não precisa usar. Depende. Então, a estratégia correta é começar a estimar. Significante, aleatório. Intercepto pode ir caminhando, né? Sempre baseando na teoria. Mas aí você vai explicar, né, gente? Eu sei que você tem um trabalho que você vai explicar isso melhor, né? Então, gente, passa agora para o Bernard e depois no final eu sento o lançamento. Esse aqui que é a pontinha. Aqui. Eu preciso botar minha apresentação. Deixa eu colocar. Eu acho que é no desktop. Bom dia a todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer Carlos para me convidar. Eu sou recém-chegado da Áustria, da Alemanha. Não sei se eu ainda sei falar português correto, porque já faz bastante tempo que eu tenho uma palestra em português, mas eu vou tentar, especialmente com esse vocabulário específico. Eu vou apresentar hoje uma aplicação de uma modelagem multinível num grande estudo transversal conduzido nos Estados Unidos, que foi um grande caso da justiça, porque uma empresa estava poluindo o meio ambiente com uma substância micromolecular. E como essas coisas acontecem, uma pessoa teve câncer e falou que talvez dessa empresa, e começou um grande caso. Essa foi a empresa DuPont. E foi conduzido um estudo enorme de mais ou menos 70 mil pessoas vivendo em diferentes áreas perto dessa empresa. E essas áreas tinham diferentes degraus de poluição ambiental, porque a empresa colocou esse produto e sai da empresa, entrou na água potável. Então, o caminho causal mais provável foi água potável. E por isso foi feito um estudo multicêntrico em diferentes áreas, com diferentes distâncias dessa fábrica, com diferentes níveis de poluição dessa substância dentro da água potável. É uma clássica aplicação para um estudo multinível. Eu fui o responsável estatístico para a parte de modelagem entre essa exposição e o sistema imunológico. Então, indicadores, biomarcadores imunológicos como imunoglobulinas e outros indicadores. Ok? So, esse é o background. Tinha 3 diferentes science panels responsáveis, né? Porque a gente tinha que escrever um relatório para os juízes. Né? Temos alguma evidência de causalidade entre essa associação da poluição ambiental e o sistema imunológico e outros desfechos. Um desses science panels foi da Universidade de Londres, do London School of Hygiene. Eu fui contratado porque eu já tinha experiência com multinível e também com o sistema imunológico para essa modelagem. Ok?
Desculpa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre causalidade. Então, a gente chamou causal claim, né? Porque causalidade é uma coisa complexa. Mas como se pode usar um estudo transversal para a pergunta científica de causalidade? É complicado, mas eu vou apresentar hoje como a gente pode aplicar um desfecho, uma técnica de modelagem multinível para ter mais evidência de causalidade mesmo no estudo transversal, ok? Porque vocês sabem, normalmente é usado um estudo de coorte, onde você faz tem acompanhamento, e você vê um desfecho se desenvolvendo com o tempo, e você está medindo covariáveis, e você tem mais evidência. Mas, em algumas situações, especialmente se os dados são agregados, a gente poderia usar isso para evidência. Então, eu falo sobre cluster data, significa dados agregados, onde nós temos diferentes grupos ou diferentes áreas, como nesse caso. E eu vou mostrar a vocês que tem uma informação interessante dentro desse agrupamento, que pode ser usado para o assunto de causalidade. Primeiro, quais possibilidades temos para análise de dados? Nós temos a análise do nível macro, que se chama o nível agregado, que se chama macro level análise, e é o clássico análise ecológico, o que se chama ecological inference. O problema é, muitas vezes, as associações que eu vejo no nível macro não são os mesmos do nível micro, e se eu estou interessado a provar alguma associação no nível micro, porque eu estou falando sobre causalidade do indivíduo, né? Se alguma substância provoca alguma doença, eu tenho que analisar os dados no nível micro. Então, micro significa no nível individual. É uma análise multinível, é uma análise onde eu analiso junto dados no nível macro e micro, né? Como o Carlos já falou. Eu tenho algumas variáveis no nível individual, eu tenho algumas variáveis no nível contextual, né? Então, uma coisa importante dessa teoria de ecologic inference se chama cross-level bias. Cross-level bias é um fenômeno quando eu não posso ver as mesmas associações no nível macro ou micro. Vamos dizer, as associações que eu vejo no nível ecológico são diferentes do nível individual. Isso poderia ser por causa de um efeito de contexto causal, como nesse exemplo que Carlos já falou. Essas técnicas são muito usadas nas ciências sociais ou nas ciências educacionais. Se você estuda o efeito do coeficiente de inteligência no desempenho de uma turma, poderia ser que o nível médio do inteligência dessa turma afeta a associação entre o nível individual, né? Então, em uma turma melhor, é mais fácil chegar num desempenho maior. Então, esse seria um clássico efeito de contexto causal, onde você vai ver a associação entre coeficiente de inteligência e o aluno, do aluno e o desempenho dele, as notas, né, no final do ano. A associação vai ser diferente dentro da turma, ou se você faz uma análise ecológica. E isso se chama cross-level bias. Tem alguém, um laser que está funcionando? Ele funciona? Que eu chamei aqui do total effect, né? Esse seria o efeito do coeficiente de inteligência do aluno no performance e desempenho, score dele, não considerando que os alunos são agrupados em diferentes turmas, né? The within group effect seria o efeito do coeficiente de inteligência do aluno. Se você vê isso dentro de uma turma, e depois você calcula a média sobre todas as turmas de uma escola, ok? The between group effect seria você calcula a média do coeficiente de inteligência
dos alunos de uma turma e faz a regressão com a média do desempenho. Né? Então, você agrega os dados primeiro para cada turma e trabalha depois. E se tem um efeito de contexto, você vai ver diferentes estimativas aqui, do total effect, do between group e do within group. E isso se chama cross-level bias. Ok? Mas também tem cross-level bias na ausência do efeito de contexto nós temos isso porque nós temos confundidores diferentes no nível individual e no nível ecológico. Porque poderia ser que variáveis no nível individual são afetados, tipo o comportamento, a dieta, fatores genéticos, e isso vai afetar as associações que você vê no nível individual. E as relações ecológicas são expostas a confundidores ecológicos, como a infraestrutura da área ou outras variáveis do nível contextual. Okay? Por isso também nós podemos ver cross-level bias na ausência de um efeito de contexto. O efeito de contexto eu chamo que, em verdade, a área tem um efeito causal nas associações individuais dentro dessa área, como no exemplo com as turmas da escola. Okay? Então, efeitos de contexto causais são menos comuns na área de epidemiologia. Na área de epidemiologia, se nós não temos estimativas no nível individual e no nível de grupo iguais, é mais provável que nós temos confundidores diferentes. Ou a gente pode usar isso também. Se essas estimativas são diferentes, nós temos menos evidência que uma associação é causal. Exatamente essa ideia nós vamos usar agora na nossa modelagem dessa empresa nos Estados Unidos. Então, aqui você tem padrões típicos que você pode ver no estudo ecológico. Aqui no eixo X, por exemplo, nós temos o nível de exposição. No eixo Y, nós temos o nível de um desfecho. Veja no nosso exemplo aqui, nós temos a exposição dessa poluição, dessa substância que a gente mediu no sangue dos indivíduos. E os indivíduos foram em 4 grupos. E nesse exemplo nós temos uma associação em cada grupo e também nós temos uma associação total sobre todos os grupos. Então, se a gente vê um padrão como esse, a gente tem mais evidência que nós temos não um confundimento, nós temos uma associação causal. Muitas vezes a gente observa isso, você não tem nenhuma associação dentro do grupo, mas você tem uma associação intra, nenhuma associação intra, mas uma associação inter. Ok? Isso pode ser porque nós temos confundidores ecológicos, as áreas não foram comparáveis, por isso a gente vê um diferente nível de um biomarcador imunológico que a gente não vê dentro da área. Okay? Se você vê um padrão desse, é muito provável que a associação não é causal, que isso foi por causa do confundimento ecológico. Okay? Imagina no nosso estudo Bahia Azul, a gente poderia ver algum padrão entre as áreas sentinais que a gente usou, mas a gente não viu nada dentro da área. Talvez porque as áreas não foram comparáveis. Né? Tinha algumas propriedades de infraestrutura que afetaram as associações que a gente estava interessado. Ok? Então, o caso C, individual confounding, seria uma situação onde nós temos uma associação dentro de cada área, mas a gente não vê nenhuma associação entre as áreas, between. Isso pode ser porque essas associações, em verdade, são por causa do confundimento individual, né? Mas se a gente agrega sobre todas as áreas, a gente não vê nada. Exatamente esse caso a gente tinha muito nesse estudo nos Estados Unidos,
E nossa conclusão foi que nós não podemos acreditar nessas associações porque nós não fomos capazes de ver essa associação também. Confundimentos individuais como fatores genéticos, né? Foram capazes para ver essa associação. Tipo, uma pessoa estava doente, ela estava bebendo mais água e por isso algum parâmetro imunológico aumentou, mas foi por causa da doença e não por causa da associação causal com uma substância dentro da água e o sistema imunológico, ok? Mas se a gente vê sobre a média de todas as pessoas em uma área, a gente não vê essa associação. Então a gente usou a área como um instrumento para controlar esse confundimento. Então, é uma ideia multinível agora que se chama Within and Between Group Regression, como um modelo de regressão entre, intra e inter as áreas, ok? Então a gente trabalha agora com é uma extensão do modelo de regressão linear e também uma extensão da clássica do clássico modelagem multinível. Essa seria uma clássica modelagem multinível onde nós trabalhamos com um efeito aleatório, né? Aqui esse seria o nosso desfecho, seja um biomarcador imunológico observado no indivíduo I na área J, né? E a gente faz o pressuposto que isso tem um efeito com esse seria o nível de exposição, né? Essa substância no sangue do indivíduo I, da área J, e tem um efeito aqui, beta 1, isso seria um efeito total. A gente não considera o agrupamento só está considerado que a gente tem um intercept, um random intercept dentro de cada área, ok? E o pressuposto normalmente é que esse random intercept tem uma distribuição normal. Tem outras distribuições também, né, Carlos? Se usa gama também? Quando se usa mais gama, o normal, normalmente se usa a distribuição normal, né? Porque você tem mais experiência nesses pressupostos distribucionais, desses efeitos aleatórios do que eu. E agora a ideia é a gente adicionalmente introduz aqui uma variável ecológica, em verdade é uma variável agregada ecológica. A gente calcula a média do nível de exposição para cada área e incluir aqui no modelo de regressão. Ok? E a ideia por causa disso, nós somos capazes a distinguir os efeitos dentro dos grupos e os efeitos entre os grupos. E depois a gente testa se esse coeficiente aqui é significante. Se ele é significante, nós temos evidência de cross-level bias ou de um efeito contextual, ou vamos dizer, de presença de confundidores, talvez, que são diferentes no nível individual e no nível contextual. Então, um efeito aqui significante é uma evidência contra a causalidade dessa associação. A ideia é essa. Se você pode, isso só é uma transformação linear dessa equação aqui. Aqui você pode estimar depois os within group effects e os between group effects separadamente. Isso só é uma transformação linear disso. Então, dessa forma aqui, se você faz uma reparametrização do modelo, você trabalha com uma variável que está medindo a diferença do nível individual da média do grupo. Você não trabalha nesse modelo, você trabalha com o nível individual, mais a média do grupo. Aqui você trabalha com uma variável que está medindo a diferença do nível individual da média do grupo. E com essa reparametrização, você tem a possibilidade de estimar os dois efeitos explicitamente, the within group effect and the between group effect. E normalmente os dois têm que ser iguais. Ou vamos dizer, se nós temos uma associação causal, nós
essas duas estimativas têm que ser muito similares. Agora, isso é uma coisa muito interessante também. E vocês têm que considerar isso sempre. O que nós vemos no nível total, então, do total effect seria a associação sem considerar agrupamento. Né? Sem considerar agrupamento, nós vemos, em verdade, um efeito que é uma soma entre o between group effect e o within group effect. E essa é uma média ponderada. E a ponderação depende do intercluster correlation. Então, de maior a intercluster correlation, de mais importante o between group effect fica o que a gente observa. Então, se vocês fazem um estudo com dados agregados, como no Bahia Azul, e vocês não consideram o agrupamento entre áreas sentinais, você vê uma associação. Essa associação que vocês veem, total, é sempre uma soma de duas associações between groups and within groups. Isso é muito importante, ok? E claro, se nós não temos clustering, the total effect the within group effect, e se nós temos total clustering, the total effect is the between group effect. Carlos já explicou isso. Essa intercluster correlation é uma medida que está quantificando quanto da variação é por causa da variação entre as áreas. Né? E de maior o ICC, de mais agrupamento você tem. E também de mais informação você tem nesses dados para provar a causalidade. Eu vou mostrar isso depois com um exemplo. Então, essa é a variância entre os grupos e a variância total. Em verdade, o ICC é a fração entre a variância entre os grupos e a variância total. Ok, agora vamos para esse exemplo. Vocês estão vendo um rio. Isso foi em West Virginia. Do DuPont Plant foi aqui. Aqui foi o vento. Esse foi o Ohio River. The legal claim, então foi um caso na justiça. A DuPont Plant está poluindo o meio ambiente e isso afeta a saúde das pessoas. Então, a coisa mais importante foi a modelar se essa poluição ambiental tem uma associação causal com a saúde das pessoas que estão morando perto dessa empresa. Essa poluição foi durante muitos anos, ok? Porque eles não tinham um filtro, essa substância que é usado para micromolecular, que se chama PFOA, é usado para essas panelas de Teflon, ok? E outras coisas. Então é uma substância muito pequena que entra e pode afetar imunoglobulinas e fica dentro do corpo. E isso, claro, poderia ser um risco de saúde, porque ela não sai mais do corpo. Claro, para nós, estatísticos, esse foi um estudo maravilhoso, porque tinha muitos recursos, porque a empresa estava muito interessada a provar que eles não são, que não tem associação. Por isso, o tamanho da amostra, os recursos foram suficientes para conduzir um estudo enorme. Então, nesse exemplo, a gente trabalhou com 69 mil pessoas entre agosto de 2005 e agosto de 2006, in the states of Ohio and West Virginia, porque esse rio foi na fronteira. Então, foram alguns em West Virginia e alguns em dois diferentes estados. Né? Aqui eu falei, essa substância se chama perfluoroctanoic acid, também se chama C8, por isso esse projeto se chama The C8 Health Project. Se alguém tem interesse, tem um website grande do projeto com todos os desfechos que a gente investigou. A gente investigou não só biomarcadores imunológicos, a gente investigou também desfechos como câncer, desfechos como vários problemas em crianças, né? O início da puberdade, todas essas coisas, porque a gente tinha hipóteses que pode afetar os hormônios e isso poderia gatilhar processos como menarquia, puberdade, essas coisas. Ok? Então, a exposição foi
primarily from water intake, significa que, claro, tinha uma exposição pelo ar também, mas a maioria do caminho causal, como entrou a substância no corpo, foi via água potável. Então, a água das torneiras, e a gente investigou diferentes áreas com diferentes fontes de onde a água vem, water districts, ok? Então, a gente tinha uma exposição no nível ecológico, que foi a concentração do PFOA no água potável dessa área, que se chama aqui Water District. Então, as nossas áreas sentinais foram os distritos de água, ok? E também tinha uma exposure no nível individual, que foi a concentração do PFOA no sérum, no sangue do indivíduo, ok? E claro, a gente estava interessado se essa exposição no nível individual tem uma associação com com biomarcadores e desfechos dentro do indivíduo. Por isso, a análise tem que ser conduzida, ou vamos dizer, pelo menos a inferência tem que ser feita no nível individual. Porque só assim você pode fazer a inferência de causalidade. É isso que o juiz poderia acreditar depois. Okay? Se você mostra uma associação no nível ecológico, ninguém vai acreditar em causalidade. Ok? Então, causalidade foi the major issue. E por isso, um individual level analysis foi feito. E depois, muitas discussões, a gente chegou nessa conclusão. Talvez seria interessante estimar essas associações no nível individual e no nível contextual. E usar também, se tem uma diferença, isso para um assunto de causalidade. Então, dentro do projeto, a gente chegou nessa conclusão e usamos uma técnica antiga, como essa Within and Between Group Regression, para produzir a evidência para a causalidade. E isso tinha um grande impacto na decisão do juiz nesse estudo. Então, mostra como uma modelagem multinível pode ser usado para produzir a evidência para uma pergunta científica e também para uma pergunta da justiça interessantíssima, ok? Aqui é o desenho do estudo. Foram essas 6 diferentes áreas: Little Hocking, Lubeck, Belpre, perto da empresa. E essas áreas tinham diferente nível de poluição de PFOA na água potável, ok? Esse foi um modelo conceptual que a gente usou para análise. Então, em verdade, a gente estava interessado em uma associação causal entre a exposição no nível individual e desfechos. E uns dos primeiros desfechos que a gente viu foram biomarcadores imunológicos. Depois a gente viu também hormônios, lípidos e também desfechos clínicos como diferentes tipos de câncer, ok? Então, essa é a cadeia causal como um indivíduo chegou nessa exposição individual. Em verdade, é uma função de um processo complexo de exposição contextual, mas variáveis individuais, como o metabolismo, quanto água a pessoa tomou, essas coisas, atividade física. Claro, todos esses marcadores aqui, individuais, afetam se uma pessoa que vive nessa área tem esse nível no sangue. Então, a gente tinha isso sempre na cabeça, que o nível individual é uma exposição complexa que tem uma história complexa. Então, a gente não poderia comparar uma pessoa A com nível de 100 miligramas com uma pessoa B com 100 miligramas. Talvez isso era uma pessoa que vivia muito tempo lá, mas bebeu pouca água, uma outra viveu pouco tempo. Então é uma coisa complexa. A ideia é usar essa história um pouquinho para ter mais evidência se essa associação é causal. Essa foi a ideia. É claro, nós temos confounding at the ecologic level. Quanto tempo a pessoa morava nessa área e qual foi o nível da poluição dentro da área, né?
isso foi constante ou isso mudou, isso muda com o vento, é assim. Ok? A primeira coisa que a gente viu foi a distribuição da exposição nas áreas. Aqui você tem as 6 áreas, você está vendo que nós temos uma diferença da exposição ambiental. Então temos áreas com mais e com menos dessa substância dentro da água potável. Ou vamos dizer, isso foram, em verdade, as medidas individuais dos agrupados em indivíduos. Vamos dizer, isso foram a distribuição de pessoas que moraram nessa área. Então a medida foi individual, mas agrupado por área. Então, conclusão dessa imagem, a exposição ambiental que tem um diferente nível em diferentes áreas, resultou numa diferença de exposição individual em cada indivíduo. Ok? Dá para ver claro aqui? E a gente observa um intercluster correlation enorme de 45%. Por quê? Claro, porque nós temos um fator ecológico que é completamente diferente nas diferentes áreas. Por isso, essa exposição tem a ver com a exposição ecológica, nós vamos ver um agrupamento desse. Então, a nossa variável de exposição foi muito bem agrupado. Ok? A segunda coisa, eu vou apresentar agora 2 exemplos de desfechos. Um, onde nós temos evidência para uma associação causal, e um outro, onde nós temos evidência que a associação foi não causal. O primeiro é lymphocyte counts, que foi um dos nossos desfechos, onde a gente, por causa dessa análise multinível, concluiu que essa associação forte que a gente viu foi por causa do confundimento individual. Okay? Primeiro, essa seria o Total Association, associação total. Você faz aqui a exposição individual do PFOA no eixo X, exposição, o número de linfocitos no sangue do indivíduo, não considerando primeiro o agrupamento, ok? E você está vendo aqui sempre a média e o desvio padrão de diferentes, do deciles. Então, a gente dividiu a distribuição do PFOA em 10 grupos iguais, calculou a média do lymphocyte count mais o desvio padrão, e você está vendo uma clara evidência para um padrão de uma associação positiva de maior o PFOA, de maior lymphocyte counts. Sem olhar agora nos agrupamentos, a gente poderia concluir, ok, a exposição de PFOA afeta os linfocitos. Ok? E isso, claro, foi estatisticamente significante. Depois, nós fizemos isso nos 6 distritos de água, e a gente vê também dentro de cada distrito de água uma associação. E, interessantemente, aqui, se você calcula a média da exposição de PFOA em cada área, e você vê isso com a média do lymphocyte count em cada área, você não vê nada. Ok? Então, nós temos heterogeneidade das estimativas entre os grupos e dentro dos grupos, intra-estimates are completely different. E por isso nós temos grande evidência que essa associação é por causa de um confundimento individual. Porque a ideia é que essa análise aqui, que calcula as médias, ajusta para os confundidores individuais, porque você tem a ideia que os confundidores têm a mesma distribuição em cada área. E se você calcula a média, você não tem mais esse efeito do confundidor. Então isso pode ser um confundidor clássico que há algum fator que afeta quanta água a pessoa bebeu por causa da atividade física, e isso também tem um efeito nos linfocitos. Vamos dizer, essa associação aqui não é causal. Ok? Micro versus macro level effects are not consistent, confounding is likely. E assim, claro, a gente escreveu isso no relatório. Nós temos evidência que nós não podemos decidir sobre a verdade. Nós só podemos
produzir a base de estatística, métodos estatísticos sofisticados, evidência que é uma coisa poderia ser não causal. O que é causal não, ninguém sabe, né? Causalidade é uma coisa complexa. Mas nesse caso, a não causalidade também foi muito interessante, porque isso foi o que a empresa queria. Né? Não ser culpado. Mas nós escrevemos os relatórios para os dois lados, para os juízes e também para os advogados da empresa. E agora vamos para um outro parâmetro, que C-reactive protein é um biomarcador de inflamação que todo mundo deve conhecer. Você vê aqui, de maior o PFOA, de menos o CRP, this is the Total Association. De novo, os deciles, né? Então os 10 grupos. Se você faz isso dentro de cada district, você também vê um padrão. E você também vê isso se você calcula a média. Então aqui nós estamos, vamos dizer, a nossa modelagem multinível não é capaz de produzir evidência para não causalidade. Okay? Nós não estamos provando causalidade, nós estamos tentando provar presença de confundimento e não causalidade. Ok? E você, interessantemente também, se você olha no desfecho, você vê esse agrupamento também no nível de desfecho. Vamos dizer, teve um shift da distribuição. Esses são os níveis de CRP nos 6 distritos de água. Okay? Você está vendo que tem uma diferença. Então, parece que a diferença da exposição de PFOA resultou numa diferença do desfecho. E você está vendo também um ICC no nível de desfecho. Né? Os C-reactive proteins têm um agrupamento. Esse agrupamento também é uma evidência para uma associação causal, ou vamos dizer, ausência de confundimento. Carlos, isso também é muito interessante. Você poderia calcular o ICC da sua exposição e depois você calcula o ICC do seu desfecho. E se tem uma associação causal, é provável que você veja um agrupamento também no nível de desfecho. Okay? Então, conclusão. Esse within and between group regression é uma técnica estatística para estudos transversais, é capaz a, vamos dizer, melhorar the robustness of causal claims. Essa foi uma formulação de Maurício, porque causality ninguém gostou, porque esse paper ainda está em revisão. O problema foi essa causalidade. Então, por isso a gente chamou agora causal claim, ou vamos dizer, robustness of causal claim. A gente está produzindo, em verdade, evidência para não causalidade, e por isso a gente está melhorando essa robustness of causal claim. E vocês podem usar essa técnica para todos os dados agregados, onde você tem um clustering no nível de exposição. Então, em cada estudo aqui, eu estou pensando também no Bahia Azul. A gente nunca pensou nisso. Talvez trabalhar também como uma variável agregado no nível das nossas áreas e calcular a média e ver se a gente vê essas associações entre as exposições individuais e desfechos individuais no nível médio da área. Né? Poderia ser muito útil em todos os estudos aqui. Esse instituto aqui trabalha muito com estudos de cluster, né? Onde você tem áreas e você seleciona indivíduos. Então, nesse agrupamento, isso não é só um problema que Carlos já falou que nós temos que considerar na análise, isso também é uma vantagem, porque nesse agrupamento poderia ser uma informação interessante. Ok? Tipo, para a nossa aplicação do estudo de C8, a gente foi capaz para mostrar para alguns desfechos que a associação é muito provável não causal ou por causa do confundimento. Okay? A ideia abaixo disso é um pouquinho também como instrumental variables. Você poderia ver a área é um instrumento para controlar a associação individual para confundidores individuais.
Então, você tem uma medida mais robusta que controle para confundidores. Se essa medida é diferente do nível da medida da estimativa da associação no nível individual, você tem evidência para confundimento. Esse é o nosso artigo. Carlos também é coautor, Maurício também, que está agora nós vamos submeter to Journal of Epidemiology and Community Health, que eu acho que é uma revista boa para esse artigo. Eu tenho que agradecer, claro, o C8 Health Project Team, que foi um projeto muito grande com muitas pessoas, especialmente o Tony Fletcher, que foi o head desse Science Panel em Londres. Agradecer a você. Muito obrigado. Perguntas? Sim. Pelas apresentações e pelo trabalho que eu acho assim que é uma labuta trabalhar com esse tipo de metodologia, né, complexa, né, e que principalmente se tem que ter uma teoria por trás muito bem fundamentada, né, quer dizer, você tem que estudar muito o tema que você vai investigar para poder não chegar a resultados espúrios. Então você tem que ter o conhecimento, né, da plausibilidade biológica, do que está por trás, além de todo o processo, né, de modelagem estatística. Então, realmente extremamente trabalhoso. E eu não sei se a minha pergunta não é só trabalhoso, exige muita inteligência, eu acho. Não é só trabalhoso, não é só suor, né? Também tem que ter um talento para fazer isso. Mas a minha pergunta é, esse trabalho que eu não vai dar, daqui a pouco vai dar um filme, né? Porque tem aquele clássico com a Julia Roberts, exatamente, né? Sobre a contaminação né, daquela empresa aí que também foi um claims, né, lá nos Estados Unidos, e lá é muito comum isso, né? Muito comum. Mas a minha pergunta, eu posso até estar sendo muito ingênua ou infantil na pergunta. Por que não se fez uma área controle? Comparou entre os distritos e, pelo que eu entendi, todos tinham, em menor ou maior quantidade, o C8, né, a outra sigla, na água. E não teve uma área controle externa. Era essa a minha pergunta. Em verdade, tinha essa área que eu não apresentei aqui, porque aqui a gente estava mais interessado na associação contínua entre essa exposição, mas ele tinha uma outra área de controle nesse estudo. Tinha. Sim. Esse só foi um pequeno parte desse grande projeto. Sim. Exatamente. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta enquanto o pessoal pensa, né? Bom, primeiro eu acho que assim, registrar que foi um seminário bastante interessante, né? A gente viu eu acho que assim, a gente fala muito da utilização da pesquisa, né? A gente fala da pesquisa e da aplicação da pesquisa. Então, vimos duas questões interessantes. Eu acho que, primeiro, no lançamento do livro, né? Então, nós estamos no lançamento. Nós estamos assim. Porque esse livro foi lançado na Universidade de Feira de Santana, que é um livro da auditora universitária, certo?
Mas hoje a gente trouxe, Carlos, essa é a sessão de lançamento também do livro, tá? Nossa, aqui no Instituto. Então, eu acho que sim, trouxe essa questão da aplicação do conhecimento que ele contextualizou da vida dele, né, acadêmica e tal, de como chegou até um livro que hoje é um instrumento didático, né, para que outras pessoas se apropriem. E Berni trouxe essa questão que eu acho que é cada vez mais candente, né, da relação entre a saúde e as políticas, e nesse caso específico, né, de uma empresa, né, entre o impacto sobre a saúde de uma indústria, né, que eu acho que hoje, cada vez mais, nós estamos preocupados com essa questão de evitar o dano, né, à saúde de empreendimentos diversos, né. Então, acho que são as duas apresentações muito interessantes. Eu vou perguntar um pouco para os dois, né. Para Carlos, né, que falou da questão longitudinal, né, dos estudos no âmbito, eu acho que é uma questão que a gente tem aqui no Instituto alguns exemplos de estudo, né? E, assim, uma das questões que nós achamos que deveria ser mais explorada nesses modelos é a própria abordagem do tempo, certo? O tempo nos estudos, desses estudos, né, Carlos mostrou aí, vocês viram, né, que nós utilizamos esse tipo de estudos para dar conta da interdependência das medidas que foram tomadas em diversos períodos pelo mesmo indivíduo, né? Nós não podemos fazer como nos filmes de ficção científica, de voltar no tempo e acontecer de novo. Então, uma medida repetida, ela é uma medida atrás da outra, né? Uma depois da outra. Ela só pode, existe um tempo que ocorre entre uma medida e outra. Pode ser até de um segundo, mas existe um tempo que está aí embutido na repetição dos eventos, né? Então, uma coisa que a gente sempre pergunta, eu disse, Carlos, e como é isso? O modelo está tratando isso como uma maçaroca, né? Ou está dando conta de que há um tempo que transcorre entre as medidas, né? E como se dá conta desse tempo que transcorre sem usar a clássica utilização do tempo como uma variável dummy, né? Introduzir o tempo, tal, que a gente sempre se debateu, porque Carlos sabe disso, porque ele esteve em todos os projetos, né, que estão sendo conduzidos. Há uma questão muito particular quando a gente trata do tempo e o que é que acontece nesses modelos, né? Enfim. E para Berni, né, eu queria, assim, eu gostei muito da apresentação, acho que foi muito instigante, né? Eu queria que você especificasse mais um pouco, para que todos nós entendêssemos, por exemplo, em um projeto que todos conhecemos bem, que já vimos várias apresentações no Bahia Azul, né? Como você poderia exemplificar, né, essa utilização, que eu achei extremamente relevante do ponto de vista de abrir mais possibilidades de abordagem, né? Eu acho que, assim, não apenas, porque eu não sei se ficou claro para todos vocês o que Berni fechou, né, dizendo que não é apenas para lidar com o problema, né? Esse não é porque a gente tem esse já bem conceitualizado na cabeça, que essa abordagem multinível serve para lidar com o problema. Mas ele está trazendo uma coisa muito mais interessante. Não é apenas para lidar com problemas, há uma potencialidade. E eu acho que isso a gente não pode perder, né? E que eu queria que vocês explorassem um pouquinho. Sobre a questão do tempo, né? Realmente, quando a gente está trabalhando com dados ecológicos, o problema que você está levantando é com dados ecológicos, né? Quando trabalha com dados ecológicos, dados de painel, realmente essa questão do tempo, né? Ainda a gente não tem modelos que dão conta desse tempo, realmente não temos. Mas quando está no contexto de medidas repetidas, você dá conta, né? Você tem estruturas de covariância autorregressivas, né? Estruturadas, que dá conta. Agora,
para o painel Data, dados ecológicos, realmente a gente não tem, pelo menos eu não vejo dar conta dessa questão do tempo, que acaba se confundindo com o próprio desfecho, né? Como no exemplo que a gente sempre estudou, né? Algumas doenças caem no tempo e é provável o tempo, né? Mas acaba a gente tendo uma salvaguarda que a gente cai em outra modelagem chamada modelos fixos, que caminha em paralelo com modelos de efeitos aleatórios, que é muito utilizada nesses contextos de data de estudos ecológicos. Né? Mas isso aí ainda é um problema. Não tem a solução, não. Tem métodos específicos que também consideram que esses foram estudo longitudinal, né? Você poderia ter um agrupamento e junto com isso também uma outra variável que está modelando o tempo, né? Tipo, você poderia fazer um modelo autorregressivo que você faz o pressuposto que uma medida afeta a outra, né? Ou você poderia modelar uma tendência com o tempo e depois testar se teve uma queda ou um aumento do seu desfecho. Tem isso. Em verdade, você pode introduzir um efeito fixo, tipo o tempo. Né? Você usa a mesma modelagem que ele apresentou, com efeito aleatório para o indivíduo. E você introduz um efeito fixo, uma variável que está testando se teve uma queda sobre todos os indivíduos com o tempo. Seria uma extensão simples para modelar esse negócio de tempo. Ok? E sobre a sua pergunta, aplicações dessa técnica talvez em outros estudos, ou especialmente em estudos conduzidos aqui nessa instituição, eu acho sim, vai ser muito útil para todos os estudos, onde nós temos um agrupamento de pessoas, ou vamos dizer um cluster sampling design, onde nós temos sentinel areas, e a gente selecionou indivíduos dessas áreas, e a gente espera que essa área talvez tenha um confundimento no nível ecológico, cada área tem algumas coisas juntas que a outra não tem, e por isso poderia afetar também as associações no nível individual. A gente poderia usar essa técnica, introduzir a média de cada indivíduo, da medida individual de cada área como covariável e testar isso. Se nós temos muita diferença, nós temos evidência que a associação não é causal. Então vai botar mais poder em estudos transversais, onde nós temos um sampling cluster. Eu acho muito útil, talvez, usar para alguns desfechos do Bahia Azul. Eu já falei com o Maurício sobre isso. Sim. Isso ainda não está claro. Tem alguns... Que pena, o desfecho final do tem... processo. Isso você pode, essa história toda você pode ler no website. Tem vários julgamentos, sim. Vamos dizer, tem alguns desfechos onde nós temos muita evidência que tem uma associação causal, como esses biomarcadores CRP, mas nós não temos ainda nenhum desfecho tipo clínico, onde, vamos dizer, nós estamos ainda nenhuma evidência que isso afeta a saúde da pessoa. Ok, um nível de CRP mais alto, mais baixo, ainda você não pode usar como desfecho para decidir que afeta a saúde. Então o juiz ainda não deu a sentença. Exatamente. Mas a empresa tinha que botar um filtro, primeiro parar, né, quando começou esse caso, e depois eles botaram um filtro no ar, por causa desse filtro não ter mais exposição, mas a empresa está continuando agora com esse filtro dentro. O filtro não há, mas também para não passar para a água. Exatamente, porque o caminho foi via o ar para a água, entendeu? Não fiquem inibidos, podem fazer questões. Tem várias pessoas que... Eu vou fazer uma pergunta aqui para Bernard. Tudo bem. Aí... vai ficar aqui passando. Não, é só uma curiosidade mesmo. Aí você apresentou tudo no contexto de desfecho contínuo, né? Vocês já fizeram alguma análise com dados dicotômicos, de contagem? É isso. Tem alguma análise? Tem
Análises, mas não dessa forma. Então, esse between and within regression, a gente só fez com desfechos contínuos, mas tem outras análises feitas, claro, com câncer, com outro. Mas você tem menos informação e por isso você tem menos poder mostrar isso com desfechos categóricos. Mas, em verdade, você poderia fazer, porque você poderia estudar a intercluster correlation também para variáveis categóricas, transformando eles em probabilidades e coisas assim. Mas a teoria não é tão desenvolvida para multilevel, ou vamos dizer, para intercluster correlation, para desfechos contínuos. Não contínuos. Mais alguma questão? Estou olhando para o povo aí que está fazendo, estudando, querendo fazer estudos multinível. Está na hora de aproveitar. Estão tímidas. Eu quero dizer algumas palavras finais, talvez, ou recomendações de aplicação. Em qualquer estudo, se você tem agrupamento no nível de exposição, não vejo isso como uma desvantagem. Explora esse agrupamento, depois tenta modelar esse agrupamento com efeitos aleatórios, né? Vamos dizer, modelar a variação entre os teus grupos. E depois veja se esse agrupamento entre os grupos no teu nível de exposição também tem um efeito no desfecho. Se tem um efeito, a ideia é, se o efeito é causal no nível individual, você vai ver isso também no nível ecológico. Um agrupamento. E assim, eu acho que você vai ter mais poder usar estudos transversais no assunto de causalidade. Você vai ter mais evidência. Ok? Ok. Eu não combinei isso com Glória, não, mas eu acho que essa sessão merece a gente depois aqui conversar com os dois para a gente fazer um task. Né? Precisamos de um novo task abordando essas questões. Né? E eu também. Né? Que tal, não? Seria uma ótima ideia. Nós estamos precisando disso, viu? Então, eu vou aqui já conversar aqui depois com o Bernie, com o Carlos, para a gente pensar um task de férias. Que tal? Não tem... eu não vejo problema, porque eu estou aqui até vamos dizer... se pode viver de novo na Europa, porque no momento é muito frio lá. Então, até os meados de março, eu vou permanecer aqui na Bahia. Pronto, então vamos aproveitar o calor da Bahia para a gente fazer o convite para os dois, né? Então, gente, agora, né? Não, fale que eu vou abrir agora para o lançamento, para a gente ver aqui. Não tem a ver com a sessão, mas eu não posso deixar de falar. Uma aluna nossa, chamada Gleide, ganhou o prêmio em primeiro lugar da Expoep esse ano, na categoria de mestrado. E aqui não apareceu para a gente dar uma salva de palmas para ela. A orientadora dela está sendo vovó lá na Argentina, também não está aqui. A co-orientadora também não está, é Susan, né? Mas, olha... precisa que ela nos conte a história de como foi que ela ganhou um prêmio tão bem merecido, porque existia uma claque de camisa e tudo. Não sei se vocês conhecem como é que a Expoep é votação da plateia, né, que escolhe entre os apresentadores o melhor trabalho. E tinha uma claque que era de uma candidata que era de São Paulo, que metade da sala estava com a camisa. Então, ela achou que não teria de jeito nenhum, nenhuma chance. Mas disse que ela apresentou tão bem, que foi tão aplaudida, e que o pessoal de camisa vinha, olha, eu estava com, mas eu vou votar em você. Aí ela começou a ficar, né? E aí ela ganhou em primeiríssimo lugar de toda a Expoep na categoria de mestrado, né? É um trabalho muito bem elaborado. E aí
Eu quero que no próximo seminário, vou convidá-la para vir e estar para a gente dar uma salva de palmas para elas, tá bem? Nós vamos dar agora também, porque está sendo gravado. Ok, gente. Então, né, estamos na sessão de lançamento, fez parte dessa sessão, essa parte. Vou passar para Carlos agora, se ele quiser dar algumas palavras, tá, sobre o livro, e aí a gente vai fazer, né, o nosso... Eu já estou aqui na fila, que ele vai autografar o meu livro, né? Bem, gente, então eu agradeço aqui a Rosana, né, que ela estava me cobrando, como eu sou da Universidade de Feira, o lançamento foi lá em Feira, aí 4 horas da tarde de uma quinta-feira, então para as pessoas chegarem lá em Feira seria muito complicado. Então eu disse, se eu podia fazer um lançamento aqui no ISC, né, visto que também o produto do livro foi construído aqui no próprio ISC, né, então eu achava que era uma retribuição que eu tinha que fazer aqui ao próprio ISC. Então eu trouxe, então é uma abordagem. Aqui tem eu posso falar da professora Inês, ela colocou aqui a orelha do livro, comentou que é uma abordagem clara, concisa, desmitifica alguns aspectos da estatística. Então, eu acho que é um livro que vai trazer algum conhecimento a mais para quem adquirir, né? Claro que sempre a introdução, né? Tem mais coisas, depois desse aqui teria que lançar um outro para complementar, porque é muita coisa para a gente produzir, né? Dentro dessa abordagem multinível. Então, quem já trabalha sabe, né? Que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais procura, né? Então, é isso aí. O valor do livro, me disseram que o preço de capa seria em torno de R$25, certo? Enfim. Exatamente. Foi o editor que me sugeriu esse valor e eu deixei. Sugeri esse valor. Tá ok. Então... Ok, então podem vir aqui, certo? Venham em fila, sem fazer, sem derrubar o autor.